Olá, gente querida, graça e paz. Pastor Rafael aqui hoje em mais um vídeo trazendo para vocês um assunto muito importante sobre seitas e heresias. O que me estimulou a falar sobre isso com vocês é o grande crescimento nos últimos anos de seitas e de heresias no mundo cristão, sobretudo com o avanço da internet. As pessoas estão tendo cada vez mais acesso a esse tipo de conteúdo que não vai fazer bem para a sua saúde espiritual. Por isso, eu quero mostrar para vocês algumas seitas e heresias que temos hoje em nosso Brasil e também no mundo. Isso é muito importante para a gente falar e com certeza para você poder defender a sua fé quando for confrontado por uma dessas ditas religiões. Pois bem, primeiramente nós precisamos saber o que é seita, o que é heresia. Heresia é o ensino errado das escrituras. Seita é um determinado grupo religioso que ensinam essas doutrinas, ou seja, todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresias é uma seita. Logo, toda seita é herética. A verdade, meus irmãos, é que as heresias não nasceram ontem. Elas estão desde o Antigo Testamento com os falsos profetas e no Novo Testamento com os falsos mestres. O próprio apóstolo Pedro exortou a igreja quanto a esses falsos mestres. Em sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, ele disse: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Heresia não é uma coisa nova, é algo antigo que todos nós precisamos lidar com ela. Eu quero trazer para vocês algumas características para saber o que é seita e o que não é. O método mais eficiente, meus irmãos, para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela: o da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. É assim que nós identificamos as seitas, através das 4 operações matemáticas. Isso mesmo. A primeira, da adição. Como eu sei que um determinado grupo religioso é uma seita? Em primeiro lugar, porque uma seita sempre vai adicionar algo além da Bíblia. Uma seita geralmente possui outros livros tidos como inspirados e que possuem autoridade igual ou até mesmo superior à Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles têm em sua Bíblia 8 livros a mais do que o cânon sagrado das Escrituras. Os ensinos deste livro, irmãos, são os dos mais espúrios, tais como orar pelos mortos, purgatório, feitiçaria contra maus espíritos e etc. As testemunhas de Jeová geralmente possuem outros livros tidos como inspirados. Eles descrevem o Espírito Santo com letras minúsculas e acrescentam palavras que não consta no original. Por que não podemos adicionar nada da Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós que somos derivados da Reforma Protestante cremos na sola Escritura, somente a Bíblia. Você não precisa nem acrescentar nem tirar nada dela. A Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Por isso nós cremos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso não contém erros. Em segundo lugar, nós podemos identificar uma seita quando elas subtraem algo das Escrituras Sagradas. As seitas vão sempre tirar algo para agradar os seus próprios desejos e intuições. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom e que morreu como prova de amor. Outros veem como um grande, um profeta ou apenas mais um fundador de religião. Outros veem como um médium ou um espírito evoluído, mas eles nunca acreditam na pessoa real do Senhor Jesus, como nós temos nas Escrituras Sagradas. Sempre vão querer tirar algo da Bíblia. Uns tiram a divindade de Jesus, dizendo que ele não poderia ser Deus. Interessante que os mais sutis e, consequentemente, os mais perigosos são os pseudo-cristãos, que subtraem algo da natureza de Jesus, tanto da natureza humana, dizendo que ele nunca teve um corpo como o nosso, como principalmente da natureza divina. Muitas vezes dizendo que Jesus é um ser criado, que Jesus é um anjo ou um Deus inferior. E isso é um perigo. Os muçulmanos, por exemplo, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. As testemunhas de Jeová não creem na divindade de Cristo. O Adventismo do Sétimo Dia, que nós acreditamos também que é uma seita, eles dizem que Jesus é o Arcanjo Miguel.
Então veja que a Bíblia confronta todos esses ensinos, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Sendo assim, não dá para comparar Jesus com outros seres humanos ou mitológicos, nem mesmo com os anjos, pois a Bíblia, meus irmãos, atesta a autêntica divindade de Cristo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Deus. Nasceu como homem, cresceu como homem, sentiu sede, fome, comeu, bebeu, dormiu, mas ele continuou sendo Deus. Por isso que todo ensino que diminui a natureza divina de Cristo é uma heresia. Nós cremos o que a Bíblia diz sobre ele. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho que se fez carne, tornou-se em tudo semelhante a nós, porém sem pecado. Morreu na cruz carregando os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado fisicamente dentre os mortos. Depois disso ele subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, e tornará no futuro para julgar a humanidade e estabelecer seu reino. Por isso que todo aquele que tira algo das Escrituras ou que acrescenta é considerado uma seita. Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nesse texto, o apóstolo João exorta aqueles que subtraem ou que somam algo das Escrituras. Todos eles irão pagar o preço. Um terceiro fator, meus irmãos, que uma heresia costuma fazer é multiplicar os seus ensinos, é multiplicar as formas de ser salvo e de alcançar a redenção. Onde o grupo pode afirmar que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça de Deus, nem pela fé, mas é pelas obras. Eles dizem que nós temos que trabalhar arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Isso é heresia, pois a gente sabe que nós somos salvos pela graça de Cristo. O Espiritismo, por exemplo, eles creem nisso, que serão salvos pelas obras. Quanto mais eles fazerem algo pelo próximo, mais perto eles estarão do céu. A salvação não é obra humana, meus irmãos. As boas obras devem ser praticadas como consequência da nossa salvação, e não o contrário. Uma pessoa salva, ela vai desejar fazer uma boa obra. Não é a obra que vai salvá-la, mas é a graça de Cristo. E em último lugar, a divisão. Você pode identificar uma seita pela divisão. O grupo divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa. Neste caso, desobedecer à organização ou à igreja equivale ao desobedecer a Deus. Então veja que eles colocam na mesma altura o próprio Deus com sua denominação, onde eles dizem que não há salvação fora da igreja. Mas nós acabamos de ver que a salvação não é na igreja, mas é em Cristo Jesus. Eles pregam que não existe salvação fora do sistema religioso deles. O Adventista do sétimo dia, por exemplo, eles derivaram da Igreja Batista. A Testemunha de Jeová derivaram da Igreja Presbiteriana. E o catolicismo romano, a sua origem é na Igreja Apostólica. E por que isso é uma heresia? Porque a salvação é individual. O pecador é salvo quando se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando ele entrega a sua vida a Jesus. E isso não é um mérito de uma instituição religiosa, nem de um pastor, de um padre ou de um papa. Não, é mérito somente da pessoa de Jesus. Veja o ladrão da cruz, por exemplo. Ele não precisou de um sistema religioso para ser salvo. Por isso, ensinar que uma organização religiosa possa salvar é pregar outro evangelho e tirar de Jesus a sua exclusividade de nos conduzir ao Pai. Pois ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, irmãos, nós cremos que a graça de Cristo é que nos salva. E que somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo, a fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, a glória é toda dele, não do homem, nem de uma religião. Todo sistema religioso que queira se colocar acima de Deus é uma seita. Tome cuidado e preste atenção naquilo que você ouve pregar ou algum líder religioso falar, porque a nossa salvação se encontra em Cristo e somente nele. Como podemos concluir? Com Gálatas 1:8, que diz: Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Meus irmãos, cuidado com as heresias e com as seitas, porque elas podem comprometer aquilo que você tem de melhor na sua vida, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, curta este vídeo, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.